Vamos ler o capítulo 29, que é o início do quarto discurso de Moisés, né? E nesse discurso, ele inicia renovando a aliança dele com os israelitas. E renovar a aliança significa que essa aliança ela já existia, né? É uma reafirmação daquilo que Deus já estava fazendo com o povo, do pacto que ele já tinha, né? E aqui Moisés ele começa a trazer de novo essa aliança para aquela geração que a gente precisa se lembrar que é a geração que cresceu, né, durante os 40 anos no deserto. Então, alguns viram a idolatria dos seus pais, né, ligada ao Egito. Outros viram a idolatria das cidades conquistadas que foram dadas para Manassés, como é que era o nome deles? Ruben e Gade, né? E eram regiões que eram idólatras, né? Era o povo de Seom, de Og, os Moabitas, né? Também, se não me engano. Não, os Amonitas, na verdade, né? Que é Balaão. E é isso? Peraí, eu tô com a memória fraca hoje, gente. Só checar se eu não tô falando groselha aqui. Oi, Raquel. Deixa eu ver. Quando eles conquistaram ali a região. Tá em números, né? O lance do Balaão lá. Mas eu acho que eram os Moabitas. Tô só recapitulando aqui pra gente entender o contexto, né? Esse quarto discurso, ele já está no fim daquelas 5 semanas que Moisés estava ali trazendo, né? Repetindo as leis e trazendo para o povo a instrução, né? A gente viu na semana passada sobre a instrução aliás, na retrasada, sobre a instrução da declaração das maldições no Monte Ebal. Aí na semana passada a gente viu a respeito das bênçãos que vêm com a obediência e das maldições que vêm com a desobediência. E hoje a gente vai ver então essa quarta parte, né, no discurso dele, falando a respeito do renovo da aliança, né, e trazendo essa responsabilidade para o povo, para eles se lembrarem que essa aliança que foi feita com os patriarcas, ela foi feita com os seus pais e agora ela estava sendo renovada com a geração deles e ela valeria para as próximas gerações, né? No texto a gente vai ver isso, que o próprio Moisés coloca ali no discurso dele de que aquela aliança estava sendo renovada não só com a geração que estava ouvindo ali, mas com as futuras gerações que viriam depois deles. Deixa eu só confirmar se é Moabe. É Moabe, sim. Foi a região de Moabe que tentou amaldiçoar, mas eles não chegaram a ocupar ali, né? Deus não permitiu. Na verdade, eles só passaram por Moabe. E as regiões que eles viram mesmo a idolatria, né? Foi Seom, foi a região de Esbom, na verdade, né? A região do rei Seom, e a região de Bazã, que Og dominava, e eram os dois gigantes, né? Mas aí diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então, eles estavam ali, né, próximos ao Rio Jordão, próximos àquela região onde eles iam atravessar, próximo da campina lá que Moisés ia subir e ia ver a terra prometida do alto, né? E seria então levado por Deus. E nessa terra é que ele renova a aliança que tinha sido feita em Horebe, né? Quando Deus aparece no Monte Sinai e outorga toda a Torá para eles.
Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós. Aí ele traz um testemunho a respeito do que eles já tinham vivenciado, né? Tudo aquilo que eles mesmos tinham vivido ou ouvido dos seus pais, né? Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então aqui a gente tem um segredinho, né? A gente questiona tanto os judeus e fica falando, esse povo que murmurava pra caramba, os caras idólatras, idolatravam o bezerro e tudo mais. Mas aqui a gente tem uma coisa, né? Deus, ele não concedeu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até aquela geração. Ele endureceu, ele deixou o coração, óbvio, né? Já era um pouco da característica daquela geração que saiu do Egito, ter o coração endurecido, mas Deus não quebrantou. E a gente sabe que toda revelação, ela vem através do Espírito de Deus ou do próprio Deus se revelando, né? A gente não consegue conhecer Deus se ele não se mostrar para nós, se ele não tirar as escamas dos nossos olhos e abrir a nossa visão espiritual ou tirar a cera do nosso ouvido para a gente conseguir ouvir, acolher a palavra e muito menos quebrantar. A gente não quebranta o nosso coração, o nosso entendimento sem a revelação do Espírito de Deus, sem a revelação do próprio Deus, ele é limitado, né? A gente não consegue entender as coisas espirituais. Então, até aquela geração, aquele povo estava vivendo ali, né? Eles ouviram Moisés falar sobre os patriarcas, o Abraão, Isaac e Jacó, eles sabiam, né, que eles tinham essa descendência, embora eles fossem hebreus e eles soubessem que eles estavam no Egito como estrangeiros, porque Jacó, através do seu filho José, foi levado, né, junto com a sua família para ficar abrigado num tempo de fome ali, e eles se multiplicaram, cumprindo uma palavra que estava sobre Abraão, que era o avô de Jacó, mas eles não entendiam por que que eles estavam ali, né, recebendo a lei, Deus chamando eles para ser ungido, eles não tinham uma compreensão profunda. É como um novo convertido, né? Um novo convertido para Jesus, né? Agora falando dos nossos tempos atuais, ele aceita Jesus, ele recebe Jesus como Senhor e Salvador na vida dele porque alguém disse que ele precisava fazer isso para não ir para o inferno, ou porque ele precisava fazer isso para receber a eternidade. Mas a pessoa não faz aquilo com tanto entendimento. Conforme ela vai desenvolvendo a salvação dela, é que ela vai ganhando entendimento, compreensão e fica muito claro, né? E aí, com mais entendimento, nós conseguimos nos apartar do mal, com mais entendimento, a gente consegue ter discernimento através da palavra, né? Para agradar a Deus e para tomar decisões de acordo com aquilo que Ele espera, de acordo com a palavra, né, vencendo a nossa carne, etc. Mas de início ninguém tem entendimento a não ser que Deus dê. Ninguém recebe sabedoria a não ser que peça a Deus, né? Tanto que a gente tem lá em Tiago um conselho de Tiago para o povo que pede sabedoria. Quem não tem sabedoria, pede, mas pede crendo que você vai receber, confiando, porque aquele que pede duvidando é como uma onda, né? Tem ânimo dobre, e Deus não vai atender um coração que tem ânimo dobre, ele só atende um coração que confia que vai receber. Então, a gente deve buscar o Senhor, né? E ele se revela para aqueles que querem realmente conhecê-lo. Então, Deus ali, até aquele momento, né, não tinha aberto o entendimento deles e a compreensão, não tinha dado sabedoria para eles compreenderem as coisas. E aí Moisés começa a mostrar para eles, né, a benignidade de Deus, o cuidado de Deus com eles durante os 40 anos que eles estavam no deserto.
E aí ele repete algo que a gente até já viu no início, né? No início lá do discurso dele, nos primeiros capítulos de Deuteronômio, ele traz à memória do povo isso, mas aqui ele repete. No fim, né, da caminhada dele com o povo, ele repete isso para a memória ficar fresca, né? 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Então, eles não tiveram que ficar trocando de roupa, né? As vestes que eles tinham, elas não se consumiam, elas não rasgavam, elas não estragavam, elas foram mantidas em perfeito estado durante esses 40 anos que eles estavam como peregrinos no deserto. Pão não comestes e não bebestes vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o pão, né, que sustenta a nossa carne, o nosso corpo, e o vinho que está sempre associado à alegria, né? Não está somente associado à calamidade, como algumas pessoas às vezes querem trazer a conotação. O excesso dele, sim. O excesso do vinho, ele traz a calamidade, ele tira a sensatez, ele tira o equilíbrio, o domínio próprio, mas o vinho, ele está sempre ligado à alegria. E por que que Deus não deu para eles pão e vinho, né, durante esse tempo que eles estavam no deserto? Porque ele estava preparando o coração e ensinando o povo de que todo sustento e toda alegria vem do Senhor. O pão descia do céu, né? Jesus até fala que ele é o pão que desceu do céu. Antes o povo experimentou um alimento que descia do céu, mas que era perecível, né? Que acabava. E Jesus, ele é o pão da vida. E continuando a leitura. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós o ferimos. Tomamo-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, existe uma condição, né, para nós prosperarmos, nós estarmos debaixo da palavra do Senhor. A palavra, né, de Deus é uma lei espiritual, né? Os princípios que estão por trás de cada regra, eles são espirituais e eternos. Então, quando você anda debaixo da reta justiça, as bênçãos te alcançam. A gente falou disso na semana passada. Você não precisa se esforçar para que uma bênção chegue até você. O teu esforço é em caminhar na reta justiça. É o único esforço que você precisa ter, né? E trabalhar, né? Fazendo aquilo que compete a você, né? Usar do seu talento, da sua vocação, na área que você atua, de acordo com aquilo que Deus designou para você. Mas a bênção não é algo que a gente precisa se esforçar para mostrar para Deus que a gente merece. Basta a gente estar na reta justiça, que o nosso Pai, que é galardoador, ele nos concede o poder de nós sermos prósperos, né? Que esse é o significado de bênção, já expliquei isso num Raiz, inclusive. Depois ele fala, né, para guardar então a palavra desta aliança e cumprir. Não adianta só guardar. Muitas pessoas acham que o fato de crer em Deus e saber os 10 mandamentos é o suficiente para elas serem justificadas, né? O sangue de Jesus é o que nos justifica. A fé no Senhor Jesus é o que nos salva, porque a salvação, ela é um favor imerecido que Deus entrega para nós, mas o fato de nós cumprirmos, né, com a palavra de Deus, isso revela que nós somos filhos de Deus, de fato, né? Nós recebemos o seu Espírito para nos dar discernimento e nos instruir de acordo com os seus princípios, com a sua reta justiça. E aqueles que caminham se afastando do pecado e se separando do mundo é que revelam que são filhos de Deus. Então, não basta apenas guardar aquilo que nós aprendemos, mas nós precisamos viver, né, cumprir de verdade, né, não só nas áreas que a gente acha que a gente deve,
mas em todas as áreas da nossa vida nós devemos nos esforçar para cumprir aquilo que Deus espera que nós façamos, né? De acordo com a sua palavra. Bom, essa região, né, de Esbom e de Bazã, ela foi repartida entre as duas tribos e meia e ficou acordado, né, com aqueles homens que pertenciam a essas tribos, de que eles deixariam as suas mulheres, seus filhos e o gado, que era a intenção deles era cuidar do gado deles ali naquela pastagem, iam, né, deixar as cidades deles lá prontas, mas na hora que o povo de Israel ultrapassasse o Jordão, né, atravessasse ali o Rio Jordão, eles estariam juntos na linha de frente lá, lutando e conquistando o território que foi promessa de Deus para o povo. Né? Não foram para só 9 tribos e meia, foram para 12 tribos. Então, eles fizeram esse acordo e depois com Josué eles cumpriram esse acordo. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. Então, essa aliança estava sendo renovada ali diante do Senhor, né? Moisés não estava falando por ele estava falando como mediador mesmo entre Deus e aqueles homens. E aí ele fala coisas seríssimas, né? Ele chama, né, todas as tribos, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, ou seja, as lideranças, né, que estão aí sobre vocês, todos os homens de Israel, que são a maioria eram os sacerdotes do lar, né, todo homem casado é o sacerdote do seu lar, então também é uma liderança. Vossos meninos, que seriam o futuro, né, a futura liderança, os futuros sacerdotes, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Quem eram esses estrangeiros que Moisés está citando aqui? Eram canaanitas, essa palavra é meio estranha de falar, eram canaanitas que na verdade se interessaram em caminhar junto com o povo de Israel e quiseram observar, né, toda a aliança e tudo mais. Eles quiseram pertencer a esse povo, caminhar junto, e aí Moisés designou esses homens como lenhadores e como agueiros que fala? Não, aguadeiros. Como aguadeiros, eram os homens que tiravam as águas do poço lá para a comunidade. Então eles tinham essa função ali junto. E a aliança estava sendo feita com eles também. Provavelmente, então, esses homens iriam se circuncidar quando eles atravessassem o Rio Jordão lá com o povo, né? Que Josué ia trazer a aliança na carne. Eles provavelmente também foram circuncidados, porque para Deus incluir eles aqui nessa aliança, que é um pacto eterno, né? E precisava de derramar do sangue, então eles provavelmente entraram nessa aliança junto com o povo de Israel mediante a carne, né? Com a carne, com a circuncisão, desculpa. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento. Aí aqui entra aquela parada que eu falei no início, né? Moisés não estava fazendo essa renovação do pacto só com a geração que estava ali ouvindo ele, mas ele estava trazendo essa aliança para as futuras gerações que cresceriam em Israel. Isso aqui foi um livro que estava registrado e que os sacerdotes, né, os escribas lá, os sumos sacerdotes, os levitas, na verdade não escribas, os levitas, eles eram responsáveis por ensinar o povo, né? Os pais ensinavam seus filhos os mandamentos e os levitas, os sacerdotes, eles eram responsáveis por continuar instruindo e até julgando as causas e tudo mais. Então,
eles iam ler isso daqui todos os anos, né? Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia de como é a rotina deles, né, de preparo, de educação na palavra, eles têm as porções que são chamadas de paraxá. E aí eles dividem essas porções. Tem algumas comunidades que leem 3 vezes no ano, todas as porções, mas o mais comum no meio do povo judeu, né, que são os Hassid, que eles chamam, a porção, a Paraxá, ela é lida anualmente. Então eles pegam de Gênesis até Deuteronômio e eles separam por porções e eles vão lendo essas porções até chegar no Rosh Hashanah, que é o dia do Ano Novo, né, que era em meados de setembro. Então, eles o tempo todo estão trazendo a lembrança deles, né? Trazendo a memória, aquilo que Deus deixou como instrução para eles não se desviarem. Então ele fala, não é somente convosco que faço esta aliança, este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então Moisés está dando uma resumida assim, todo o histórico, né, do povo de Israel, falando assim, vocês habitaram no Egito, que era uma terra idólatra, né? Os seus pais habitaram ali, seus pais tinham ídolos, porque os hebreus não eram totalmente tementes a Deus, né? Ao Yud Re Vav Re, ao Eu Sou o que sou. Eles, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, sei lá, né? Como você já conheceu o nome dele. Mas eles se corromperam, porque foram 400 anos dentro daquela terra, né? Então eles se corromperam com os ídolos do lar, com as estátuas de madeira e com esses ídolos de ouro e prata que eles escondiam em casa para não ser roubados. Quando eles, né, essa geração saiu, alguns eram pequenininhos ali, saíram junto com seus pais e durante o deserto cresceram e viram seus pais construindo bezerro de ouro, viram eles murmurando, viram, né, alguns queimando incenso estranho diante do Senhor. Eles viram também a idolatria que havia em Moabe, em Amon, em Edom, porque eles passaram por essas cidades, né? Eles passaram no entorno ou pelo meio delas, então eles viram ali como que as outras nações eram pagãs e eram idólatras e tinham os seus próprios deuses, mas Deus tinha separado esse povo para ser povo santo, né? Povo dele, uma propriedade exclusiva. Então, Deus não admitiria que dentro da sua nação, que ele era rei, houvesse adoração e confiança a outros reis, entre aspas, né? Então, ele estabelece essa lei contra a idolatria para que o povo não desenvolvesse uma raiz amarga. Por quê? É só você imaginar aqui nosso país, né? Que é livre para cultuar qualquer Deus, mas é um país predominantemente cristão, né? Por conta da colonização dos portugueses e tal. Na nossa nação, existem pessoas que acham que qualquer caminho leva a Deus. Elas adoram a Deus, mas ao mesmo tempo elas adoram as potestades que regem essa nação. Aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, né? Mas existem 4 entidades no satanismo que a sigla delas forma o nome Baal. Baal, no hebraico, significa senhor, marido, né? Era um deus específico, mas também era uma forma de falar a respeito da idolatria que o povo, principalmente na época dos reis
eles tinham, né, como corrupção, né? Tem aquela prostituição cultural toda que a gente vê Oséias e Jeremias e Eliseu tentando combater e outros profetas também, né? Inclusive profetas que foram mortos. E aí esse nome, essa sigla Baal, na verdade, né, no satanismo, eu não vou lembrar todos os nomes, mas era Beuzebu. O A eu não lembro, os dois As eu não lembro, e tinha o Leviatã, que se você já leu o Apocalipse, você sabe que vai ter um monstro que tem esse nome é até citado no livro de Jó também. É uma potestade do mal que domina sobre o Brasil. Isso os satanistas que se converteram explicam. E essa entidade, ela geralmente é adorada nas águas, né? E na nossa nação a gente tem muito disso, muita adoração no mar, né? Muita adoração em cachoeira, na Amazônia, porque ali é que ele se alimenta, ali é o berço, né? Enfim, é um trava-línguas pra mim. Eu nunca consigo falar essa palavra. É, mas ali é o berço das nascentes de água, né, que abastecem os rios da nossa nação. E essa potestade ela é idolatrada assim. E muitas pessoas adoram a Deus, creem em Deus de verdade, creem que existe um Deus todo-poderoso, até vão, né, em igrejas e tal, mas adoram também esses deuses. E se você falar para elas que elas estão erradas, que elas deveriam só se curvar ao Senhor através de Jesus, entregar a sua vida para Jesus e ter uma vida, né, livre de idolatria e tudo mais, elas se aborrecem. Elas ficam amargas, né? Elas não gostam de ouvir isso. Elas falam que não tem nada a ver, que você tá errado, que você tá sendo muito fanático, que você tá querendo entrar com regras, né? Com religião, religiosidade, pipipipopopó. E aí, esse comportamento é que Deus quer evitar no meio do seu povo. Então, o povo dele era para ser íntegro, né, com ele. Não poderia ter nenhum tipo de ídolo, de poste-ídolo, porque isso ia trazer dentro do povo uma contaminação. A erva venenosa, ela além de crescer e sufocar o que está em volta dela, ela contamina, né? E uma erva amarga é porque tira a alegria de servir. E lá no capítulo 28, na semana passada, a gente viu no versículo 47 Deus falando o seguinte, quando ele fala a respeito das maldições que viriam, né, por conta da desobediência, ele fala assim, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Então, Deus ele espera que a gente obedeça a Ele com alegria e bondade. Ele não quer que a gente faça isso com amargura. Porque quando você faz com amargura, você, na verdade, está com o seu coração dividido. Tem alguma coisa dentro do teu coração que te impede de fazer as coisas para Deus com alegria, né? Nem sempre a gente faz tudo gostando, né? Mas obedecer a gente não precisa entender. A gente obedece porque a gente sabe que a obediência ela vai produzir frutos para a eternidade. Aí ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Então, Deus está alertando através de Moisés, né? Você que fica no seu íntimo, né? Ah, não, eu vou ter paz. Isso aqui é uma profecia até, né? Porque a gente vê isso acontecendo lá na era de Juízes e na era dos reis. E também na era de Jesus, né? O povo agindo com coração duro, agindo em perversidade, se corrompendo, se vendendo, se prostituindo cultualmente,
fazendo as coisas que queriam, né? Justificando que eles, sei lá, hoje em dia as pessoas falam, ah, minha carne é fraca, né? Naquela época eles falavam, ah, mas nós estamos aqui vivendo junto com estes homens, né? Ah, mas esses deuses estão nos abençoando. Teve um povo, né, uma geração que Jeremias foi, acho que foi Jeremias, se não me engano, que foi confrontá-los, né, e repreendê-los para que eles se arrependessem. E eles falaram assim: a gente fazia bolos aqui para a rainha do céu e a gente era abençoado, a gente prosperava, a terra estava fértil, a terra produzia, né, o fruto e tal. Agora a gente resolveu obedecer você, a gente vai e ouvir você e não está acontecendo nada. Então a gente vai voltar a cultuar a Rainha do Céu, porque ela que estava abençoando a gente. Então tem gente que é assim, né, que prefere o engano porque ficou olhando as coisas daqui, ficou vendo, né, quer bênção imediata e não entendem, né, que às vezes Deus disciplina para trazer correção, para moldar o nosso caráter, para gerar arrependimento, para que a nossa alma não pereça, né? Você perecer por algum tempo, mas você está sendo forjado nesse tempo, está debaixo da mão do Senhor. Agora, se você escolhe a perversidade e ainda declara no teu íntimo que você vai ter paz sim, você não vai ser poupado pela ira do Senhor. E isso é muito sério, né? A gente precisa levar isso a sério, porque embora Deus seja misericordioso, Deus não é tonto, Deus não é bobinho, né? A gente pode dobrar um pai e uma mãe daqui da terra, né? Fazer uma pirracinha, porque eles são falhos e eles não sabem o que passa no nosso coração, mas Deus sonda e Ele esquadrinha o nosso íntimo, assim. Os olhos do Senhor Jesus, né, são como chamas de fogo que penetram na nossa alma. Isso significa que ele consome a gente no olhar, assim, no sentido de ele sabe, assim, até o que você nem você sabe direito a teu respeito, ele sabe. Então não adianta você tentar enganar ele e nem querer se enganar. Quem é afeiçoado à mentira não anda com o Pai das luzes, né? Todos aqueles que são afeiçoados com o engano e com a mentira estão associados com as trevas, porque a manipulação, a ignorância e a mentira, elas estão associadas com o príncipe desse mundo, que é Satanás, que mentiu desde o princípio. Então, essa é uma instrução que a gente tem que trazer para a nossa vida também, né? Não é só o povo de Israel, não, porque Deus é um e ele não mudou, a palavra dele é sempre a mesma. Depois ele fala: o Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. E a gente vê isso se cumprir, né? Até hoje a gente vê essa palavra se cumprindo, porque o povo ainda está com o coração duro, né? E nós precisamos orar de novo, vou repetir isso, pelo povo de Israel, porque eles precisam, né, se arrepender e receber a porção deles, que eles foram eleitos para receber essa herança. Nós fomos enxertados nessa promessa, mas eles são os legítimos, né, que merecem isso. Então nós devemos interceder para que eles recebam. E aqueles que oram por paz em Jerusalém são abençoados, né? Nem que seja por interesse, ore por esse povo. Então dirá a geração vindoura, eu tô brincando, hein? Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal de sorte. O sal e o enxofre, quando lançados na terra, eles estragam, né? Eles tiram a fertilidade, deixam a terra infértil, né? Improdutiva. De sorte que não será semeada e nada... Peraí, eu li certo? Li. De sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Essas 4 cidades eram 4 cidades extremamente perversas, violentas, injustas, que maltratavam os estrangeiros que entravam, né, que chegavam a violentar esses estrangeiros. Tem
algumas histórias que eu não sei se é verdade ou não, né? Não sei se são lendas judaicas ou se de fato é, mas vou trazer aqui como curiosidade. Eles falam que em Sodoma e Gomorra tinha uma cama no meio da praça e os caras violentavam os estrangeiros que chegavam lá. Alguns eram aí eles iam ser julgados pelos juízes e os juízes davam ganho de causa para os que violentaram. Então era uma injustiça exacerbada, assim, que Abaddon, o Ai de Abaddon, acho que é, mas tem dois As, Clayton. Um é Abaddon, mas o outro eu não lembro o nome não. Teria que dar uma pesquisada. Depois vocês dão um Google aí, deve ter no Google. Mas enfim, eles eram extremamente injustos, violentos, perversos, num nível assim hard. Então Deus ele destruiu porque a iniquidade naquelas cidades era muito grande. Deus não queria que essa iniquidade contaminasse provavelmente as outras regiões, né? Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Bom, isso daqui a gente também vê se cumprindo em várias, né, gerações. Algumas gerações andaram com retidão, outras não, né? Outras, e até hoje, eles estão dispersos, eles não estão com o território de Israel totalmente debaixo do domínio deles. Onde era o templo de Salomão, hoje em dia está o domo de ouro lá, tá uma grande mesquita, né? E o inimigo, através do Deus dos muçulmanos, está ali dominando a região que era para ser de Israel, né? Que era uma herança para eles. Por que que ele coloca, né, as nações questionando, mas por que fez o Senhor assim com esta terra? Por que eles estão falando isso? Porque as outras nações, elas conhecem o nome do Senhor. E elas eram idólatras. Só que Deus só fez um pacto com uma nação, que é a nação de Israel. As outras nações não têm nenhuma aliança com Deus. Quem foi chamado para ser sacerdócio santo e propriedade exclusiva do Senhor e recebeu uma aliança e a presença do Eterno foi o povo de Israel. Então, isso faz com que Deus aparentemente pareça ser mais severo com o povo dele na terra. Só que a severidade de Deus na terra com o povo dele, e isso inclui nós que somos agora discípulos de Jesus, que somos também, né, sacerdócio santo e real e nação eleita, nós agora pertencemos ao reino de Deus. Nós também passamos por aflições e parece que Deus age com mais severidade sobre os filhos dele do que sobre os filhos das trevas. Óbvio, Deus, ele ama os seus filhos e ele disciplina quem ele ama. E Deus, ele faz dessa forma porque ele prefere que a gente viva algo mais, viva uma certa severidade na terra, né, num mundo que a nossa carne está corrompida, mas que a gente viva na eternidade com ele, do que a gente perca, né, esse direito de estar na presença dele e acabe padecendo, sofrendo tormento e a angústia, né, que vai haver sobre a vida daqueles que preferiram a impiedade, que preferiram viver debaixo do padrão do mundo, que preferiram a perversidade. Então, examina o teu coração, né, de acordo com tudo aquilo que a gente leu hoje, porque se você está vivendo uma vida em cima do muro, escolha ser quente e caminhar com o Senhor, ainda que você se sinta afligido, cerceada e disciplinada demais e forjada demais, porque isso vai produzir sobre você frutos para a eternidade e você vai habitar depois numa terra que não tem pranto, não tem choro, não tem tristeza, não tem dor, o pecado não está dominando, não há corrupção da carne,
há somente vida, a presença de Deus, e é a alegria, a paz e a justiça dele que vão prevalecer sobre esse lugar. A gente já é chamado para viver debaixo desse reino aqui na terra, só que a gente precisa se separar do mundo para poder desfrutar disso. E aí, por fim, ele fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que isso quer dizer, né? Às vezes as frases aqui, elas ficam meio estranhas para nós, mas então o que quer dizer? Essas coisas encobertas pertencem ao Senhor. Muitos poderiam ter no pensamento a intenção, né, de pecar ou de ter outro ídolo, e nós não temos, né, o povo de Israel naquela época, mas nós também, é porque a gente aplica isso para a nossa vida, não tem responsabilidade sobre aquilo que as pessoas pensam, sobre aquilo que o povo, né, os membros de Israel pensavam no seu íntimo, intentavam no seu íntimo. Isso era eles com Deus. Mas quando uma pessoa vê a outra indo pecar, na intenção de pecar, e ela pode intervir e impedir que a outra pessoa cometa o pecado e não faz nada, aí ela recebe a culpa. E a gente vê esse mesmo princípio nas cartas. Aí eu separei alguns trechos aqui. Primeiro, existe um provérbio no meio judaico que diz que o justo é a fundação do mundo. Porque o justo que anda em justiça, ele busca sempre o bem, né? E ele zela pelos outros. E aí em Provérbios 10, eu separei alguns trechinhos, antes da gente ir para as cartas, que falam sobre... aqui traz um contraste entre o justo e o perverso, né? Nesse capítulo 10. Depois vocês podem ler se vocês quiserem ele inteiro. Mas tem 3 versículos que são bem de acordo com o que a gente está estudando aqui, que fala assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errando. Então, quem abandona a repreensão? Aquele que conhece a palavra e que não corrige, né? Não repreende uma pessoa que está errando. Aí no 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então, os lábios do justo apacentam a muitos, porque ele ensina a reta justiça de Deus. E no 30, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Então, o justo, embora às vezes ele se sinta afligido, às vezes ele se sinta vivendo debaixo de muita severidade, mas ele sabe o propósito de tudo isso e ele está olhando para frente, né? Ele não está olhando para agora. Os perversos não habitarão na terra. E a gente não está falando dessa terra, a gente está falando do mundo vindouro, né? Do novo céu e da nova terra, que é algo que Deus prometeu para nós também. 1 Timóteo agora, no capítulo 5, versículo 22, diz assim: um conselho aos presbíteros, né? Os presbíteros, naquele tempo lá da igreja primitiva, eram os que ficavam cuidando, né? Orando pelos enfermos, aconselhando, cuidando das famílias, daquela comunidade ali formada, né? E o conselho que Paulo dá para Timóteo para ele aconselhar os presbíteros não te torne cúmplice de pecados de outrem. Então você vê, isso agora a gente já está falando de cristãos, né? Se você é aquela pessoa que fica dividindo a Bíblia em novo e antigo, isso aqui é o princípio de Deus que está no antigo e que pertence ao novo e que pertence à tua vida, né? Que você deve aplicar. Não te torne cúmplice do pecado de outrem. Se você vê alguém pecando, repreenda. Não compactue com o erro das pessoas, porque se você compactua, você se torna cúmplice. E a gente viu aqui, que eu acabei fechando o texto. Peraí. No último versículo a gente viu aqui que as coisas reveladas nos pertencem, é responsabilidade nossa e dos nossos filhos para a gente cumprir todas as palavras, né, da lei do Senhor. Aí no capítulo 1 de 2 João, dos versículos 9 a 11, diz assim: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus.
Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras. Então, também, você se torna cúmplice quando você fica compactuando ou fica, né, na mesa de uma pessoa que fala que não tem lei não, Deus perdoa tudo, Deus ama o pecador, né? Deus ama você, Ele te entende. Ao invés de falar, para de bobeira e muda e se corrige para você ser abençoado, para você ser abençoada, né? Sai do erro que você está atrapalhando a sua vida. Eu não vou participar disso que você está falando. Alguém que prega algo que vai além do ensino de Cristo. E qual que é o ensino de Cristo? Toda vez que ele tinha contato com alguém, que ele até curava, ele falava, vai e não peques mais. É bem, né? Não tinha um que não ouvia isso do Senhor. Vai e não peques mais. Jesus, ele confrontou todos os pecadores. Ele não simplesmente foi bater um papinho com os pecadores e dizer, eu te entendo, meu querido, eu entendo a sua dor. Ele não fazia isso. Ele chegava e falava, você teve já 5 maridos, né? E esse que você tá nem é marido teu, né? E ela ficou ofendida? Não, ela falou, nossa, tu és profeta, vejo que tu és profeta mesmo. E foi ainda contar para os outros samaritanos que essa história da mulher do poço lá, samaritana, né? E foi ainda lá na cidade dela falar que ela achava que tinha encontrado o Messias que tanto falavam. Então, Jesus ele está sempre confrontando o pecado. Quando a luz ela vem e ela revela o que tá na escuridão, o que é a escuridão, né? Ela revela o engano, ela revela o pecado, ela revela a mentira e ela produz arrependimento. Ela precisa produzir arrependimento em nós precisamos nos arrepender, abandonar e caminhar segundo o ensino de Cristo, que é viver de acordo com a palavra do Senhor para a gente ser abençoado. E por último, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, aí Timóteo está recebendo o conselho de Paulo, né? Prega a palavra, insta, ou seja, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. Longanimidade, né, é você sofrer ofensa e permanecer lá esperando a pessoa se arrepender, porque é isso que Deus faz conosco. Ele fica suportando as ofensas que a gente faz a Ele, né, com as nossas práticas, a nossa idolatria, a nossa rebeldia, a nossa insistência em ficar no erro. Ele fica lá só esperando, sentado no trono dele, aguardando você se arrepender para ele poder te abençoar, para ele poder te dar vida, para ele poder cumprir com aquilo que ele tem na sua vida. E ele fala que a gente deve ser como ele é, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quando nós corrigimos alguém, quando nós exortamos, que é trazer ânimo, quando nós repreendemos, quando nós pregamos, mesmo com insistência, porque não importa se é oportuno ou não, se a pessoa te deu abertura ou não, a gente tem que cavar a oportunidade, porque as almas estão precisando da salvação. A gente precisa amar a alma e não amar receber elogios ou, né, ter medo de ser rejeitado. A gente precisa amar as vidas. E ele fala, né, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, você precisa da palavra do Senhor para saber o que você deve falar, como você deve corrigir, como você deve animar. Então, tudo, né, envolve a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a justiça dele. E nós somos sim responsáveis pelas outras pessoas, né? Dentro do corpo de Cristo. A gente não precisa apontar o pecado de um pecador que não tem o Espírito Santo para entender, né, que ele peca. A gente tem que corrigir aqueles que estão dentro do corpo de Cristo, porque a gente sabe lá em 1 Coríntios, né, 12, que Paulo ele faz a associação, né, do corpo de Cristo, né, dos membros do corpo de Cristo como um corpo mesmo, né? E quando você se adoece, quando você peca, você afeta o corpo como um todo, né? O seu pecado não fica só em você. E isso já era algo que Deus estabeleceu desde lá no princípio com o povo de Israel. Quando um pecava, né, e praticava idolatria, ele não trazia maldição apenas sobre a vida dele, ele trazia sobre
a terra de Israel. E a gente viu isso se cumprir, né? Porque quando os reis pecaram, eles trouxeram maldição, abriram, né, as brechas, as fronteiras foram destruídas pelos inimigos e eles foram dominados. E até hoje aí eles padecem pelas consequências, né, da desobediência. E nós precisamos pensar nas futuras gerações, né? Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, então nós temos que ser uma geração íntegra para a gente semear na geração futura essa integridade e o caminhar em retidão, para eles não se corromperem também. Amém? É isso, gente. Esse é o fim do nosso estudo de hoje. Vocês têm alguma dúvida ou não? Tá tudo certo? Se não tiverem dúvida, por favor, só falem não tenho dúvida, tá tudo certo. E a gente encerra. Nenhuma dúvida? Responde aqui para mim nos comentários, pessoal. Só põe um ok se vocês não tiverem dúvida. Não tenho dúvidas, então tá bom. Lili, Nair, vocês têm dúvida? Ou tá tudo certo? Bom, como sempre, eu vou deixar salva essa live, já vou também lançá-la no YouTube e fiquem à vontade para compartilhar o estudo. Eu acho que esse estudo do capítulo de hoje tem bastante instrução para a nossa vida, né? Para a gente aplicar como princípio. Como sempre tem, mas são coisas importantíssimas que às vezes a gente lê esse capítulo e não presta atenção, né? E aí, então é isso. Nair também não tem dúvida? Só esperando saber. E uma boa noite para vocês também. Jesus abençoe, um bom final de semana. E às 10 da noite tem devocional aí, tá bom? Até mais, gente. Boa noite para vocês. Bom restinho de sexta.